Apesar do título desse vídeo, eu acho bom responder a seguinte pergunta: Changed é um jogo ruim? Bem, cada um tem a sua opinião. Seria problemático se eu simplesmente... Sim, Changed não é só ruim. Ele é uma grande e fedida merda. Pra quem acompanha o meu canal, sabe que eu já fiz um vídeo sobre Changed, que foi no meu primeiro episódio da análise genérica de jogos, o AGJ. Porém, como aquele foi o primeiro episódio daquela série, os argumentos que eu usei nele não foram tão bons quanto deveriam. Não que não tenha bons pontos, mas o vídeo deixou muitas brechas para os furries, fãs do jogo, me refutarem, entre aspas, como na parte que eu critico a gameplay do jogo, o que não faz muito sentido pro meu argumento, pois ele é de RPG Maker, e todos os jogos desse estilo são meio iguais na gameplay, sem contar que eu tinha dado uma ideia de jogo bom baseado em Changed, que se você ver minha opinião atual, sabe que eu dei totalmente os jogos de Transfur, os quais são praticamente a ideia que eu tinha falado naquele vídeo. Então, eu decidi fazer este vídeo aqui, onde não só eu corrijo os erros daquele AGJ, como também eu trago argumentos melhores para dizer o porquê Changed é uma porcaria. Ah, mas você jogou o jogo? E eu te digo, não joguei, não vou jogar e eu odeio quem joga. Até porque eu não vou gastar 12 reais pra essa coisa aí pra minha biblioteca pra todo mundo me zoar. Em compensação, eu vi uma série de quase 20 vídeos de mais ou menos 30 minutos a maioria. Vi vídeos sobre a história do jogo, vídeo esses de pessoas que, pasmem, odeiam o jogo tanto quanto eu, né? E eu ainda vi alguns artigos sobre o jogo. Ou seja, não tem como dizerem que eu não pesquisei nada sobre, e muito menos que eu estou baseando minha opinião nas dos outros. Com tudo isso em mente, já podemos falar sobre Changed e a sua história, e depois ir para os meus argumentos do porquê Changed é uma merda. Changed é um jogo de RPG Maker que foi publicado na Steam em 4 de abril de 2018 por um cara chamado de Snowdragon, que, pasmem, é furry até o talo. Porra! Só tem pornografia! O jogo tem avaliações muito positivas na Steam. E isso não significa nada, né? Tendo em vista que a maior parte dessas análises são de furries que já gostariam do jogo de qualquer forma, pois a maioria, se não todos, não deram bons pontos do porquê o jogo é bom. Inclusive, quando eu estava lendo essas análises, eu acabei encontrando uma de um cara que falou que os pais dele se divorciaram. Outra coisa que tem na página da Steam do jogo é a sua classificação, que está como 12 anos apenas. E vocês vão ver com o passar desse vídeo que essa classificação é bem equivocada. Eita desgrama! Olha! Minha bruseira pegou no meu... A história do jogo começa quando um vírus mortal que afeta plantas, animais e humanos está ameaçando a humanidade. Então uma parte mais rica dos humanos se isolam enquanto os cientistas estão produzindo uma cura num prédio onde se passa o jogo. Porém, algum cientista teve a brilhante ideia de fazer uma cura que modifica o DNA. Mas no final, o cara mirou numa cura e acertou num fetiche esquisito que envolve gosma e látex. O que aconteceu foi que essa cura transformava as pessoas em furries. E não, fã de Changed, essas tais criaturas de látex são furries sim. Não tenta meter esse louco pra cima de mim, pois o próprio jogo sabe disso. 5 anos se passam e você está na pele de um cara chamado Colin, que foi sequestrado um pouco antes de dar tudo errado. Então você controla ele e escapa de gosmas parecidas com leite masculino, mas que os furries de Changed insistem que é látex. E acaba encontrando um furry gay chamado Puro. Aí durante o jogo, o protagonista fica conversando com esse tal Puro, e esse furry fica com uns papos esquisitos se ele come o cara ou não, se come ou não come, se come ou não come. Aí se você não escolher os diálogos certos, você é consumido por ele, e se você escolher os diálogos certos, você vira amigo dele. Depois você encontra um furry chamado Dr. K, que foi o último cientista que sobrou no prédio, e para não morrer, ele tinha se injetado com a versão mais light da cura, a qual manteve sua sanidade, mas ainda o transformava em furry, o que é bem triste e gay. Aí ele prende o protagonista dizendo que o cara pode estar contaminado e por isso ele não pode sair do prédio, mas o protagonista foge mesmo assim e corre com seu amigo furry para a saída. Entretanto, o Dr. Q aparece e dá para o protagonista duas escolhas: sair ou ficar. Se você escolher nenhuma das duas, o cara vai te dar a mesma cura que ele usou nele mesmo, para você virar furry e não poder infectar mais ninguém. Aí então o Colin pôde finalmente sair do prédio e viver uma amizade colorida com seu amigo furry. Nossa, que história incrível! Uau! Como vocês puderam ver, a história do jogo no tocante ao mundo não é horrível, é só para justificar os acontecimentos do jogo. Já a história que o jogador vê enquanto joga não é boa, é equivalente a ver uma HQ de romance gay furry.
Tipo, os fãs de Changed não sabem nem o que é uma história boa, aí vem comentar merda dizendo que a história não tem o que reclamar, que ela tem uma bad vibe, sentimento de vazio, mistério e solidão, e isso é um exagero enorme, já que o jogo nem de longe passa isso. Olha esse comentário aqui, o cara praticamente está tratando o Changed como se fosse, sei lá, Half-Life. Dá pra ver que o cara exagerou e muito pra história parecer melhor do que ela realmente é. Teve outros comentários forçando a barra pra dizer que a história do jogo é boa, como este aqui, que disse que o jogo é bom porque tem 6 finais. Tipo, como assim? Isso não faz nem sentido. Ou esse outro comentário desse mesmo cara, dizendo que o jogo foi feito apenas por 2 pessoas e não teve o orçamento que devia. Sendo que existem um monte de jogos indies, inclusive feitos por uma pessoa só, que possuem histórias muito melhores que Changed. Enfim, sabendo qual é a história do jogo e os motivos dela ser ruim e superestimada, já podemos ir para mais motivos do porquê Changed é uma porcaria. Alguns fãs de Changed foram nos comentários do meu primeiro vídeo sobre o jogo para comentar que ele não tinha cenas sexuais, o que é obviamente mentira, tipo, olha isso. E isso. E isso aqui. E mais isso aqui. Eu poderia passar os próximos minutos desse vídeo só mostrando cenas do jogo que provam o meu ponto, que a classificação dele está equivocada e que ele é muito mais esquisito e sexual. Mas vamos para outro ponto. Bem, como eu disse, a história do jogo é praticamente um HQ gay pra furry. Só que o jogo não é só isso, ele é praticamente um jogo fetichista. O jogo envolve látex gosmento que parece leite masculino. O jogo em si passa uma vibe de jogo hentai, ao contrário da vibe sombria que o furry daquele comentário disse. Sem contar os diálogos desse jogo que parece um RP esquisito do Discord. Além disso, se você olhar a classificação indicativa brasileira, e a americana provavelmente é bem parecida, você verá que o jogo não se encaixa na classificação para 12 anos. Mas sim na de 16 anos. Pra mim, se encaixaria na de 18, mas sendo entre aspas justo, fecha aspas, a classificação adequada seria 16 anos, pois contém, além de conteúdos fetichistas, estupro. Sim, estupro. Não acredita em mim? Então olha essa cena. Resumindo tudo o que eu disse, Changed é um jogo mais 16 sim, é um jogo fetichista sim, e a sua comunidade pior ainda. Isso sem contar a versão especial do jogo, que eu não quis ver nada sobre, mas parece ser bem pior. Os pesticidas nos produtos do Greenworld fizeram este menino ter peitinho. Bem, acredito que eu já mostrei argumentos convincentes o suficiente para provar para vocês o porquê Changed é uma porcaria. Os comentários dos furries tentaram falar que eu julguei o livro pela capa, mas no final de tudo acabou virando um julguei o livro pela capa, decidi dar uma chance, li e achei uma merda. Como eu disse, o jogo é um romance de furry que praticamente não passa nada de bom. É um jogo fetichista, cheio de cenas esquisitas, feitas por um cara esquisito para um público esquisito. Mano, é muito viado. você pode gostar do jogo, falar que você gostou da história cagada dele, mas não venha dizer que esse jogo é uma obra de arte, porque não é. Obra de arte é Half-Life, Warcraft 3, The Witcher e etc. Changed é um jogo muito superestimado, e não é porque o jogo foi feito por 2 pessoas que isso justifica a falta de qualidade dele. Existem jogos indies feitos por uma pessoa fora do RPG Maker que são 10 vezes melhores. Não perca o dinheiro e o tempo precioso de vocês jogando essa porcaria. Ao invés disso, assista a, sei lá, Monkey the Little Dog, muito melhor. Não tem furry, nem gosma, sem contar que caso você não goste, você não vai ter perdido R$12 e muito menos a sua sanidade mental.